dois, três, quatro. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe, o meu irmão. E esse aqui é você, e esse aqui é você, e esse aqui é você. Graça e paz. Motivo de alegria. Também estou tremendo, viu? Pode se assentar, se assente aí. É muito bom a gente poder viver esse momento, né? Existem alguns momentos que, para a nossa vida, é muito marcante. E poder participar com os irmãos nessa comunhão durante esses 12 dias e poder transmitir a palavra do Senhor, com certeza, para mim, é um momento marcante. Eu não sei como é que está a sua expectativa durante esses dias. O irmão falou assim, é gostoso, mas é cansativo. Sim ou não? Quem está cansado, levanta a mão. Deus está tirando foto agora, já registrou, então. É um pouco cansativo, mas a gente sabe que o resultado ele é muito bom, né? Após o cansaço, sempre vem o refrigério, né? Que o Senhor nos traz ao nosso coração. E nessa noite a gente tem uma responsabilidade de falar da palavra de Deus, de falar a respeito de um tema que é purificação. Para a gente que ministra, é um pouco de dificuldade, né? Eu venho ministrando desde o primeiro dia, cada dia numa igreja, e cada dia a gente tem que descer o oleiro, tem que buscar, falar, Senhor, reveste, mesmo que você queira usar a mesma palavra, o Senhor fala, não, vai buscar mais um pouquinho. E o tema purificação, ele mexe com a gente de todos os aspectos, de toda forma. Porque vai falar de arrependimento, vai falar de uma mudança, vai falar de uma transformação, vai falar de uma decisão. E a gente olhar para dentro daquilo que foi proposto dentro do ano da plenitude, nós estamos falando de unção, nós estamos falando de receber poder, nós estamos falando de receber um enchimento da parte de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas o que é esse enchimento, essa plenitude, essa plena unção tem a ver com a purificação? A purificação significa ser limpo, ser puro. Conforme o dicionário Aurélio, ele fala que a purificação é como se a gente tomasse um banho bem tomado e se mantesse limpo. E é isso que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Ele quer que a gente enxergue alguns detalhes a respeito daquilo que Ele tem feito durante esses dias, irá fazer nessa noite. Mas também, além do olhar humano a respeito do que é a purificação, existe o olhar de Deus para a purificação. E para o olhar de Deus, só acontece quando queremos. A purificação ela só vai acontecer quando nós queremos. Quando permitimos que Deus ele faça, ou quando nós pedimos ao Senhor. E eu passei a tarde, confesso para os irmãos que a gente vem lendo a Bíblia e o dia que a gente vai ministrar parece que o dia ele enche de coisa e a gente não consegue se concentrar naquela palavra. E eu passei a tarde trabalhando, meditando nessa palavra e vindo no caminho, eu fui falando com Deus. E Deus falou a respeito de algumas pessoas. Lá em Mateus capítulo 8, o verso 1 e o verso 2, vai falar a respeito de Jesus, quando Jesus ele está no monte, ele desce do monte, e no versículo 2 vai dizer que um leproso se aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, se tu quiseres, você pode me curar. Eu já começo a entender que existe alguém que quer viver a purificação, existe alguém que quer viver a cura. Nós sabemos que as pessoas leprosas naquele tempo, elas não poderiam estar perto de pessoas comuns, elas eram separadas, eram consideradas pessoas impuras. Mas aquele homem se aproxima de Jesus dizendo assim, Senhor, eu creio, mas agora só depende de você. Eu não sei qual é a forma que você chegou aqui nessa noite,
Mas depende do Senhor olhar para mim e para você. E Ele está olhando nessa noite. Não importa a forma, a condição que você chegou, a nossa resposta tem que ser como a desse leproso. Senhor, eu estou aqui. Eu estou de coração aberto, de mente aberta. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Os evangelhos também falam de uma mulher bem conhecida, que relata também em Marcos capítulo 5, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que investe tudo que tem, procura auxílio, procura uma mudança e ela não encontra. E ela vai encontrar esse auxílio, esse refúgio aonde? Em Jesus. Nós sabemos que também pelo ciclo que ela vivia, era uma pessoa impura. Vivia fora da cidade, vivia num isolamento, mas ela consegue entrar na cidade aonde Jesus está, na multidão, passa pela multidão com um único propósito: tocar nas vestes de Jesus. Hoje existia uma multidão de coisas, pelo menos para mim, eu não sei para você, que me limitasse a estar aqui nessa noite. Mas eu falei, eu preciso tocar na aula de Jesus, porque eu preciso ser purificado. Eu preciso ser purificado. Então a gente já começa a entender que essas pessoas estão vivendo de acordo com os olhos de Deus a respeito da purificação, porque elas queriam viver isso. O que eu tenho para propor para você através do Espírito Santo não é algo que eu, como pastor ou os pastores, ou uma coisa impulsionada ou imposição, mas algo que você queira viver diante do Senhor. Estar aqui nessa noite não pode ser um compromisso simplesmente do homem, mas tem que ser um compromisso entre você e Deus, dizendo: Senhor, que esses dias seja algo de mudança na minha vida, que esses dias seja algo sobrenatural que eu venha viver a cada dia diante de Ti. Mas eu também fui encontrar a respeito de purificação. Segundo o dicionário Aurélio, vai dizer que a purificação também acontecia para pessoas que tinham dificuldades, problemas ou deficiências. Porque essas pessoas não poderiam servir ou trabalhar dentro do ato religioso, porque eram consideradas impuras. E eu me deparei com uma passagem que eu quero dividir com você nessa noite. Livro de João, capítulo 9. Há um texto bem conhecido, vai falar de um homem que é cego de nascença. E esse texto ele tem algumas chaves para que a gente possa entender o derramar de Deus sobre as nossas vidas. João capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que nele nascesse cego este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifeste as obras de Deus. Eu devo fazer a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com saliva e ungiu os olhos do homem, cego com a lama, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou e voltou vendo. Amém? Nós sabemos que o título dessa noite é purificação, mas eu quero colocar um título da mensagem para que fique gravado no teu coração. Olhe para a pessoa mais bonita que está do teu lado aí. Se não tiver ninguém, pode olhar para mim aqui. Brincadeira. Diga para ela assim: ele foi no seu caminho e voltou vendo. Deu para decorar aí? Vamos repetir? Ele foi no seu caminho e voltou vendo. Amém? A gente sabe que esse texto é um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E o interessante do texto que diz que Jesus está passando e Jesus observa um homem cego de nascença. Eu muito me identifiquei com isso a respeito daquilo que nós vamos falar nessa noite. Porque você consegue enxergar alguém impuro?
Na nossa mente não, mas os nossos olhos sim. Nós examinamos, nós condenamos algumas pessoas dizendo: essa pessoa não é digna de se sentar à mesa. Essa pessoa não é digna de participar disso porque ela é uma pessoa impura. Nós estamos falando de alguém que tem uma deficiência. E naquele tempo, ter essa deficiência talvez era considerado ser impuro. Ele não podia participar ou se envolver em algumas ocasiões. E no nosso dia a dia, nós estamos agindo como os discípulos. Jesus, ele vê um homem cego de nascença. E a pergunta dos discípulos a Jesus dizendo: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Isso não é diferente do meu dia a dia, do seu dia a dia, da nossa vida. Mesmo sendo conhecedores e adoradores de Cristo, praticante, muitas vezes nós julgamos. Muitas vezes nós apontamos. Muitas vezes nós queremos selecionar aquele que está limpo. Nós achamos que temos o direito de falar assim: aquele está puro, aquele está preparado, aquele tem que estar comigo. Mas a resposta de Jesus é: nem o homem, nem os seus pais pecaram. Tudo isso acontece para que a glória do Senhor seja manifesta, para que a obra do Senhor seja realizada. Assim como Jesus, ele viu aquele homem, a primeira coisa que eu quero profetizar na tua vida é que Jesus, ele tem contemplado você. Ele tem te visto pelos caminhos da vida. Ele tem te enxergado, mesmo que os olhos humanos tenham te crucificado, tenham te julgado. O Senhor, ele te enxergou e ele te trouxe aqui nessa noite para te purificar. Ele te trouxe aqui nessa noite para tratar no teu e no meu coração de uma forma diferente. Não é interessante quando a gente fala: Jesus me viu? A gente fica pensando, mas quando eu falo assim: o pastor Eliseu te viu, Renan. Aí você fala: o que será que o pastor viu? A gente fica pensando: o que será que o pastor enxergou? Mas quando fala que Jesus, ele nos enxergou na nossa cegueira e está pronto a nos curar, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque Jesus, ele enxerga tudo. E o olhar dele não é um olhar de crucificação, mas é um olhar de restauração. Não se preocupe, ele está te enxergando nessa noite. E a tua vida terá uma mudança sobrenatural. E o texto vai continuar dizendo que Jesus, ele vai dialogar com os discípulos ao ponto de fazer um lodinho. Algo que aos nossos olhos é nojento. Algo que aos nossos olhos é escandaloso. Eu não quero entrar em detalhe a respeito desse contexto. O que eu quero dizer é que não importa a forma que Jesus está usando. Se for necessário fazer o lodo, ele vai fazer para que os seus olhos sejam abertos. Não cabe a mim e a você criticar a forma que ele trabalha. Porque ele vai trabalhar sobre as nossas circunstâncias. E quando Jesus, ele faz esse lodo, o texto diz que ele passa na vista do homem e vai dar uma direção para o homem. Você vai sair daqui e vai se lavar no tanque de Siloé. Segundo teólogos, esse tanque não ficava dentro do templo. Ele ficava fora do templo. Vamos parar para pensar um pouco comigo agora. Nós sabemos que o homem era cego de nascença. Jesus passa um lodo em seus olhos e simplesmente diz para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Consequentemente, ele sabia onde fica o tanque. Só que a gente sabe que as pessoas que têm deficiência, eu não sei se você já andou com alguém ou já conviveu com alguém que tem deficiência, eles têm uma forma muito sábia de lidar com as coisas. Jesus, ele não pegou no braço do homem. Jesus não falou para os discípulos: leva o homem. Jesus disse para o homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o texto que nós lemos aqui, que Deus demos o título, diz que ele foi no seu caminho. Que caminho é esse? Alguém aqui já brincou de cabra cega? Alguém já fez a brincadeira, né? Tem uma dinâmica que a gente usa, né? De achar a Bíblia, fecha a visão e procura. É fácil encontrar com vendas nos olhos? É difícil. Alguém já andou com um deficiente visual? Alguém aqui já teve experiência? E como é que anda com deficiente visual? É você que guia ele ou ele te guia? É ele que te guia. Olha que Jesus está falando assim: vai no teu caminho. Qual que é o caminho dele? Ele tem dificuldade, ele vai bater nos obstáculos, mas ele está indo no propósito que o Senhor direcionou. O que eu quero liberar para a tua vida nessa noite: você não precisa ver a purificação, você precisa ouvir a voz de Deus para alcançar a purificação. Muitas vezes nós queremos ver o resultado no nosso irmão e estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. Só que Deus está dizendo para você: ei, para de olhar para B, olhar para A, começa a me ouvir e vai no teu caminho que você vai chegar lá.
Vai no teu caminho que você vai chegar lá, não importa quantas vezes você vai bater num obstáculo ou num outro. Se você continuar ouvindo a minha voz, você vai receber o milagre. E todo mundo conhecia aquele homem, porque o texto diz que ele era cego de nascença. Ele já tinha um ponto estratégico. E consequentemente, a gente vai estudar, vai ver que todos os homens que eram cegos naquela época, eles tinham meio que um amuleto, eles viravam meio que um mendigo. Mesmo que ele não precisasse, ele já era condenado ou considerado como um pedinte, porque ele estava naquela situação. E quando aquele homem ele sai, ele vai até o direcionamento que Jesus deu para ele. Ele lava os seus olhos, e o texto vai dizer que a visão dele é... Já imaginou se você tivesse algum tipo de deficiência que você não via os seus pais há muito tempo? Ou alguém da tua família? Eu acho que a primeira coisa que você queria ver era os seus pais, sim ou não? Mas o texto diz que ele não corre para ver os pais. Porque a primeira pessoa que ele vê é o reflexo dele mesmo na água. A partir daquele momento, ele começa a enxergar. Isso me leva numa passagem que a gente sempre medita ela no momento de Santa Ceia. A palavra do Senhor fala assim: examine-se, pois, um homem a si mesmo. E eu começo a ver que aquele homem ele começa a se examinar. Porque o decorrer do capítulo do texto vai dizer que as pessoas que estavam próximo dele não reconheceram. Ficaram perguntando: mas será que é ele mesmo? Será que é aquele homem que tinha problema de visão? Não, trocaram. Sabe aquelas pegadinhas que a gente coloca duas pessoas gêmeas e muda? As pessoas imaginaram dessa forma. Mas ele dizia: esse sou eu mesmo. E sabe qual que é o maior problema quando a gente vive essa transformação, que é o início da purificação, é se enxergar? A gente começa a ver quantas pessoas a gente magoou, distanciou pela nossa atitude de ser cego. Pela forma de ele não poder enxergar, quantas caras e bocas ele fez para algumas pessoas quando conversava com ele. Mas de repente ele teve que lidar com aquela pessoa e ter que provar que ele foi transformado. Pastor Eliseu, essa mensagem está bem devagar, eu vim aqui para pular no fogo. Eita glória. Mas vamos entrar lá. Tem um tempinho ainda, acho que a gente chega lá. O que eu quero que você entenda nessa noite: o Senhor está nos dando a oportunidade de você viver a purificação, de você viver algo profundo diante dele. A gente não precisa chegar no último estágio da nossa vida. A purificação é algo real, é algo constante, que quem está do nosso lado não precisa notar. É eu e você que precisamos notar. E hoje o propósito do Senhor dentro desse contexto é que eu e você também vai no nosso caminho, se aproxime do tanque de Siloé e lave os nossos olhos. Porque nada melhor do que você para entender quem você é diante de Cristo. Nada melhor do que você para entender aonde o Senhor quer te levar. Aquele homem, ele teve um testemunho de fé muito grande, porque as pessoas não acreditavam. Agora, a vez de pedinte, ele era aquele que liberava bênção sobre as pessoas. Trazendo para o nosso tema, é aquele que ungia as pessoas dizendo: outra hora eu era condenado, eu era impuro, mas agora Jesus me alcançou, eu sou alguém que sou puro, transformados. Tenho os vestes brancas. Se você chegou aqui com peso, chegou aqui sentindo culpado, hoje Ele quer tirar esse peso, essa culpa de você. Ele também quer te dar vestes brancas. Ele também quer transformar o teu coração, quer ampliar a tua visão. Ele quer te levar para um nível mais profundo com Ele. Nós citamos alguns exemplos. Você pode pedir para Ele, se Ele quiser te curar, você pode romper a multidão e tocar na veste dEle. Mas o que realmente nós precisamos, no tempo que nós estamos vivendo, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Hoje a gente se perde num caminho e não conseguir ouvir a voz de Deus. Muitas coisas têm falado mais alto diante da situação que nós estamos vivendo. Muita coisa tem passado aquilo, o direcionamento que Deus ele tem nos dado.
ao direcionamento que Deus ele tem ministrado ao nosso coração. Nós achamos dificuldade em tudo. É uma dificuldade para cultuar, é uma dificuldade para ensaiar, é uma dificuldade para ficar sentado. E quanto mais ouvir a voz de Deus. Se a gente pegar o nosso celular e você fazer um balanço, quanto tempo você passa ouvindo louvor ou a pregação, e quanto tempo você passa ouvindo outras coisas, o que será que vai ganhar? Nós sabemos que aquilo que a gente mais alimentar é o que vai vencer. O tema está baseado no cedro. E o texto diz lá em Salmos que o cedro é uma planta muito grande e forte, que tem a sua raiz profunda. E o salmista vai dizer que nós temos que crescer como a raiz do cedro do Líbano. Não para cima, para baixo. Ser fortalecida, quanto mais fundo for a sua raiz, mais profunda, mais alicerçado você está. E a gente olha ao nosso redor, pessoas que já não conseguem mais se firmar com o Senhor. Pessoas que não conseguem mais ter uma raiz fundamentada. Basta um vento, basta uma tempestade, ou basta alguém se encostar em você pedindo ajuda, você cai junto com ela. Mas o Senhor hoje vem dar o direcionamento dizendo: ei, não importa a forma que você chegou aqui, que você se encontra, nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Nós precisamos alicerçar a nossa raiz, o mais fundo, baseado na palavra, daquilo que o Senhor tem nos alimentado, daquilo que o Senhor tem nos fortalecido, para que outras pessoas vivam aquilo que nós estamos vivendo. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Se a gente olhar para a nossa vida espiritual, referente à purificação, é baseado em vestir uma roupa branca. Eu sou péssimo com roupa branca. Eu sou desleixado, encosto em qualquer lugar, né? Meu tênis branco, minha esposa fala assim: você vai sair com esse tênis? Eu falo: mas é branco. Ela fala: só você está vendo que é branco. A nossa vida espiritual é dessa forma, a gente não pode ser desleixado. A purificação não pode ser de qualquer jeito. Ela vem até mim, você transformando, tirando manchas. E muitas vezes a gente não está preocupado, a gente se joga em qualquer lugar, se aproxima de qualquer coisa e diz: não, eu estou purificado. E só você não enxerga o quanto você está manchado. Mas hoje o Senhor quer abrir a nossa visão, para que a gente olhe para dentro de nós, antes de olhar para alguém e diga assim: ei, eu sou esse homem, essa mulher que precisa de mudança. Eu sou essa pessoa que precisa ser transformado. Eu sou essa pessoa que precisa ser purificado. Antes que eu ministre sobre a vida de alguém, a purificação primeiro tem que chegar em mim. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que alcançar isso. Eu tenho que clamar por isso. Cada vez mais eu preciso me aproximar disso. Eu lembro de um tempo na minha vida que eu estava meio que relaxado na obra do Senhor. São fases e a gente não enxerga. A gente lidera jovem, a gente toca, e muitas vezes a gente não valoriza isso. E eu lembro que eu trabalhava com um jovem assebreiano, né? E a gente pegava ônibus, lotação junto. Eu trabalhava na Moca, morava aqui na Zona Leste, ele também aqui, a gente vinha na lotação junto. E esse dia ficou marcado na minha vida. A gente pegou a lotação, sentou no final da lotação, estava cheio demais. De repente o motorista ele parou e deixou que uma pessoa em situação de rua entrasse dentro da lotação. E aquela pessoa entrou, ficou na porta e começou a falar. E geralmente a gente nem dá atenção para essas pessoas, porque a gente acha que essas pessoas estão perturbadas, que essas pessoas estão endemoniadas. E aquela pessoa começou a falar, olhando para mim, olhando para aquele jovem, dizendo assim: ei, sai desse mundo tenebroso. Aí eu cutucava ele e falava assim: ó, está falando com você está em pecado, você está vivendo uma vida indigna. Mas o Senhor estava falando comigo. Sabe por quê? Eu estava andando uma vida indigna, estava com as minhas vestes manchadas. Só que eu estava olhando para os irmãos e querendo condenar a outra pessoa antes de olhar para mim.
Aí o Senhor falou, você também precisa ir no teu caminho, ir até o tanque, lavar os teus olhos, para que você se enxergue. Porque quando você se enxergar, meu irmão, você vai ver que você precisa mudar algumas coisas em você. Antes de você criticar alguém e dizer que essa pessoa está cheia ou não está cheia, você vai começar a se moldar e dizer assim, ei, agora eu preciso andar dentro do padrão que Deus estabeleceu para mim. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar algo sobre intimidade ou relacionamento com Deus, eu lembro desse testemunho. Porque quantas vezes a gente sempre aponta para quem está do lado e esquece que nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente, que não está certo. E achamos que somos santos. Mas hoje o Senhor tem algo sobrenatural para a minha vida e para a tua vida. É por isso que Ele preparou esse momento dizendo assim, ei, é noite de purificação. Mas a purificação não é liberada para qualquer um, é para aquele que quer. Por mais que a gente faça aqui um ato profético, te uja, meu irmão, se você não declarar no teu coração dizendo, ei, eu quero viver isso, nada vai acontecer na tua vida. Você vai voltar para a tua casa da forma que você veio. Porque olha para aquele homem, ele tinha opção. Ele podia ter falado assim, Jesus, o senhor deve estar de brincadeira comigo, em outras palavras. Você não está vendo que eu tenho uma deficiência? Você está mandando eu sair do meu ambiente, de dentro do templo, ir para fora do templo e lavar os meus olhos? E se eu cair no meio do caminho? E se eu tropeçar? E se chegar lá no tanque, eu for querer lavar e eu cair? Quem é que vai me tirar? Mas ele não deu desculpa. Simplesmente ele ouviu a voz de Jesus e ele foi. Ei, meu irmão, chega de dar desculpa nessa noite. O Senhor está falando assim, ouça a minha voz porque eu quero te renovar. Ouça a minha voz porque eu preciso te fortalecer. Eu preciso te fortalecer. É chegado o tempo da gente parar de inverter as coisas, de querer ver para poder prosseguir. Nós precisamos ouvir mais e enxergar menos. Quando você começar a ouvir aquilo que Deus ele tem ministrado, não só durante esses dias, 12 dias, mas o que Ele tem liberado desse altar para a tua vida, coisas sobrenaturais irão acontecer na tua vida. Coisas sobrenaturais irão acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. Você será uma referência por onde você passar. As pessoas sempre querem estar perto de você, porque vão enxergar algo sobrenatural sobre você. Sobre você. Pastor, e agora? O que acontece? Eu estou quase dormindo aqui. Meu irmão, hoje eu vim pregar numa simplicidade. Porque eu entendo que o evangelho é simples. Eu não vou mentir não, eu falei, eu vou pregar lá no Pimentas, eu quero tacar fogo no Pimentas, eu vou lá e eu, sabe assim, é um sonho, meu irmão. Só que antes de ser um sonho de subir nesse altar, eu preciso ser aquele que Deus quer usar de uma forma diferente. Sonho ele acontece em qualquer momento, em qualquer ocasião, ele vai acontecer na tua vida. Mas ser aquele que pode mudar o destino, a história de alguém, não é a qualquer hora, a qualquer momento. Você tem que dizer, Senhor, eu quero e eu preciso, eu quero ser essa pessoa que vai quebrar protocolo. E eu quero finalizar com outro testemunho. Não posso deixar de mencionar isso que eu e a minha casa está vivendo. Porque a purificação não é simplesmente um ato de você receber uma unção ou participar de uma campanha. Como eu disse, é algo que tem que ser constante. E ela começa abrindo a nossa visão. Quem é que tem sonho de pregar a palavra longe aqui? Tem alguém que tem sonho de pregar a palavra só uma ou duas pessoas? O restante dos irmãos está tudo sem fé, hein? Qual é o longe para você? Ah, pastor, eu quero ir para fora do país, do estado, eu quero ir mais longe. Só que o longe que o Senhor está dizendo, Ele está do teu lado. Nós almejamos ir para outros lugares. E o Senhor está falando assim, hein? Alguém do teu lado está precisando ouvir a voz de Deus. Alguém do teu lado está precisando ser impactado pela forma que você busca, a forma que você dedica, a forma que você exalta ao Senhor. Porque tem momento em nossa vida que a gente precisa ser um combustível de alguém. É por isso que a palavra do Senhor fala assim, tem que andar de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. E a gente precisa ser esse combustível. Eu sou uma pessoa totalmente elétrica. Eu sou uma pessoa que
para a obra de Deus, para mim não tem meio termo. De vez em quando eu tenho que tomar uns puxões de orelha da esposa. Ela fala assim: você está indo muito forte, você está indo longe demais, você está indo muito fundo, cuidado que você pode morrer afogado. Aí eu paro, tento parar e vou correndo de novo. A gente precisa se controlar, a gente precisa ter um temperamento, uma regulagem. Só que o Senhor, Ele tem nos provado, tem nos usado dessa forma. E essa atitude que eu quero trazer para os irmãos, referente ao tema aqui que eu estou ministrando, de mudança de visão, a gente precisa abrir nossa visão, porque existem pessoas que estão perecendo, e nós estamos com a visão fechada. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, a minha esposa recebeu uma mensagem de uma prima nossa que precisava de uma oração lá na praia. Ela entrou em contato com algumas pessoas do grupo, chamou no grupo, e uma delas é a minha esposa. E ela disse que precisava que alguém fosse lá na praia para ungir o neto dela que estava enfermo. A gente já estava orando, ele estava meio que desenganado pela medicina, Deus começou a trabalhar, mas no coração daquela mulher ardia que alguém fosse até lá. Aí você fala: pastor, por que você não falou eu praia, né? Vou lá para a praia lá, já vou. E a minha esposa chamou ela no WhatsApp, conversando com ela, e ela falou: e aí, vamos? Foi domingo retrasado, né? Falei: eu só posso ir de domingo, aí tem que ir ainda correndo, porque à noite tem culto. Desce hora, nada de praia, desce hora, sobe, que tem compromisso à noite. E chegando lá, a gente desceu, tinha horário de visita, a gente adentrou, orou, né? Eu entrei primeiro, orei por aquelas pessoas, orei por aquele jovem, fiz o apelo, ele se aceitou Jesus, a minha prima se reconciliou com o Senhor. Depois a minha esposa entrou, conversou com ela, e o que ela disse para minha esposa foi que ela mora no Mongaguá, ele estava internado no Boqueirão. E ela falou assim: eu pedi para todo mundo, todas as igrejas que eu conhecia aqui na região da praia, porque eu queria que alguém viesse aqui e ungisse. Recorri no grupo da família, só vocês me atenderam. Pastor, mas eu não estou entendendo. O que eu quero dizer: tem muita gente aí fora gritando por socorro. Tem muita gente aí fora pedindo para que você seja um intercessor sobre a vida e a causa dele. E por que a gente não se levanta? Porque nós estamos sobrecarregados. Nós estamos com as nossas vestes sujas e não enxergamos isso. Quando eu falo com as vestes sujas, eu não estou dizendo que você está vivendo uma vida totalmente de pecado, mas existem situações que estão nos manchando as nossas vestes, que nós não conseguimos se posicionar como intercessores, que nós não conseguimos se levantar para orar por alguém. E o Senhor diz ao nosso coração nessa noite: precisamos lavar as nossas vistas, precisamos se posicionar de uma forma diferente. Se você não fala assim: pastor, mas eu não sou essa pessoa de oração fervorosa, eu não sou essa pessoa, mas motive alguém que você conhece a ir orar. Esteja com alguém que é de oração. Se aproxime de alguém que tem uma vida de oração. Fala: ó, eu não tenho essa vida de oração, estou me sentindo fraco, mas eu preciso lá, se você for, eu vou com você. Porque Ele vai te fortalecer e você também será fortalecido. Eu fico imaginando a volta desse homem para casa. A primeira coisa que vai acontecer vai ser a bronca da mãe, dizendo: você passou tanto tempo sem enxergar, e quando você volta a enxergar, você vai primeiro atrás de Jesus? Porque o texto vai dizer que ele volta para Jesus e ele quer seguir a Jesus. Ele fica num tempo testemunhando. O que eu quero dizer com isso? Já quero pedir que o louvor, se puder, cantar uma canção aqui, para a gente finalizar. É que a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho, para motivar outras pessoas. Você que está sentado aqui hoje, não venha simplesmente assistir. As pessoas que estão do teu lado, que estão te vendo entrar na igreja,
tem que enxergar em você um milagre vivo, dizendo: ei, aquele homem, aquela mulher tinha uma vida totalmente desonrada, transgressível, mas o Senhor transformou, ninguém dava valor, mas o Senhor transformou. E quando a gente chegar a isso, as nossas igrejas, o nosso ambiente de adoração, ele vai ser cheio de pessoas querendo viver aquilo que você está vivendo. Eu acredito que depois daquele homem, muitos homens com deficiências que se consideravam impuros, também disseram: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, se você quiser, o Senhor pode mudar a minha história, pode mudar a minha vida, pode me dar vestes novas, porque eu preciso me aproximar de você. Eu preciso chegar mais perto de você. Você pode fechar os seus olhos? Eu sei que os irmãos vão orar por imposição de mãos, conforme um ato profético, liberando sobre a tua vida. Mas eu quero orar com você diante desse louvor. Você que se sente incapaz, você que fala assim: eu preciso tomar um rumo, eu preciso ter uma mudança diferente na minha vida, eu preciso me alicerçar mais com Deus. Eu tenho vindo aos cultos, eu tenho participado, mas ainda me falta algo. E é uma noite propícia para isso, porque tudo começa quando a gente abre os nossos olhos e a gente enxerga o trabalhar de Deus sobre aquilo que é improvável, sobre aquilo que é impossível, e a gente pode contemplar a purificação acontecendo. E quando isso acontece, é um sinônimo de arrependimento, e entra no nosso coração, e a gente começa a se arrepender de algumas coisas que a gente vem fazendo, que vem desagradando a Deus. E eu quero orar por você. Eu gostaria que você ficasse de pé aí no teu lugar mesmo. Você que entende que precisa se aproximar mais de Deus aí no teu lugar mesmo, eu quero orar com você. Se você puder colocar a mão no teu coração. Eu sempre costumo dizer que existe uma oração que vem do coração, e antes de a gente pronunciar com os lábios, o nosso coração ele clama, o nosso coração ele grita. Então é uma oração que você não vai fazer para o pastor Eliseu, é uma oração que você vai fazer para Deus aí. Então começa falando para Ele do teu coração aquilo que você está sentindo, aquilo que você está necessitado, que mude dentro de você, para que a unção liberada gere efeito na tua vida. Começa a dizer para Ele. Enquanto você vai dizendo para Ele, isso vai subindo dentro de você até chegar nas suas cordas vocais, e você já começa a pronunciar, a gritar, dizendo para Ele: Senhor, me ajude, me socorre. Diga para Ele: o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu. 2, 3, 4, olha bem o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe, meu irmão, e esse aqui é você, e esse aqui é você, e esse aqui é você. Sabe Deus